Vamos voltar aqui para São Paulo, conversar com a nossa repórter Beatriz Manfredini, que tem informação exclusiva sobre a articulação da anistia, tema que a gente já tratou hoje mais cedo até com os nossos comentaristas. Ela vai explicar para a gente qual é essa informação nova. Bia, bom dia para você. Oi, Soraya, bom dia para você também, para o Nonato, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, chegou uma informação, então, de que Tarcísio, o governador aqui de São Paulo, Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados e outros membros do Republicanos, tanto nacional quanto aqui do estado, jantaram no Palácio dos Bandeirantes juntos no último domingo. Inclusive, foi a partir disso, desse jantar a portas fechadas e fora da agenda, que a anistia foi articulada e a partir disso também que o governador de São Paulo desistiu daquela viagem para Brasília que estava marcada há muito tempo para o dia seguinte, para segunda-feira. O que eu apurei é que pelo menos 4 pessoas então participaram desse jantar. Tarcísio, Hugo Motta, Marcos Pereira, o presidente do Republicanos e também o presidente do Republicanos aqui de São Paulo, Roberto Carneiro. A gente lembra, que o Hugo Motta é do partido de Tarcísio, inclusive, e de acordo então com interlocutores, esse jantar em que Tarcísio recebeu Hugo Motta com outros membros da sigla foi a cartada final do governador para que a anistia fosse pautada. Foi nesse jantar, inclusive, de acordo com o que eu apurei, que ficou decidido mesmo que o Hugo Motta colocaria o texto da anistia em pauta na Câmara dos Deputados nessa semana. E aí, para a gente refrescar a memória, na segunda-feira, quando o Tarcísio desistiu de ir para Brasília, a informação de aliados e de pessoas próximas era a seguinte, que o governador tinha desistido da viagem porque tinha feito uma reavaliação e entendido que ele já tinha feito tudo o que poderia pela aprovação, ou pelo menos pela discussão do texto do PL da anistia na Câmara dos Deputados. E realmente, então, tinha feito. Agora a gente entende melhor isso, porque ele tomou essa decisão, Hugo Motta, durante o jantar, prometeu ali para Tarcísio que colocaria a discussão em pauta, como realmente aconteceu ontem. A gente acompanhou a votação em urgência, inclusive, ali. Então, foi a partir do jantar de domingo que a semana de Tarcísio foi definida e que ele entendeu que não precisava mais comparecer à capital federal. Afinal, o principal alvo ali dele, que era o Hugo Motta, já tinha topado, então, colocar o texto em discussão. Foram algumas tratativas, nas últimas semanas entre os dois. Tarcísio fez aquela primeira investida na capital federal em que passou 2 dias e conseguiu um encontro com Motta para falar sobre o assunto. Chegou a cobrá-lo publicamente aqui na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, em manifestação de 7 de setembro. E o último encontro, então, a cartada final, como disseram alguns aliados para mim, aconteceu exatamente no domingo, nesse jantar aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. O encontro, então, foi bastante reservado, mas foi daí, então, que saiu todos os desdobramentos que a gente tem acompanhado nessa semana. Agora, até o momento, não há previsão do governador, então, retornar à capital federal, justamente porque vai acompanhar agora a tramitação desse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Por enquanto, a próxima viagem dele a Brasília fica marcada mesmo para o dia 29, que é quando ele conseguiu autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ele deve começar aos poucos articulações pelo texto também no Senado. Ele já tinha a intenção de conversar também com o Davi Alcolumbre, mas então sobre a Câmara dos Deputados e sobre a pauta da anistia entrar nessa semana, foi tudo que continuando aí sendo articulado pelo governador e principalmente a partir desse jantar do último domingo, que foi um jantar decisivo, de acordo com o que eu ouvi. Soraya. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas suas informações. Já vou fazer o convite para a nossa audiência, que esse foi o tema, da coluna, do artigo, melhor dizendo, mais recente, na coluna da Bia, no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Já está lá. No domingo, antes de pautar a anistia, Motta e Tarcísio jantaram no Bandeirantes. Acessa lá, você vai ter esse conteúdo completo. Obrigada, Beatriz Manfredini. Volta daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã com outros destaques e também bastidores.